Opa, e aí, beleza? Meu nome é Guilherme, eu tenho 33 anos, eu sou um adicto. Para quem não sabe, adicto é a mesma coisa que dependente químico, ou viciado, ou escravo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco de como as drogas entraram na minha vida. Talvez esse vídeo sirva de informação para algumas pessoas e algumas pessoas que talvez tenham problemas com drogas ou que tenha curiosidade de saber como foi, como que é a vida, né? A cabeça de uma pessoa que já passou pelo uso de álcool e drogas durante bastante tempo e por algum motivo resolveu parar e conseguiu. Até agora, né? Até agora, nós estamos em 2022. Em 15 de maio desse ano vão fazer 8 anos que eu tô sem uso de nenhuma droga. Bom, vamos lá. A primeira lembrança que eu tenho eu devia ter lá meus 6, 7 anos de idade, e uma tia minha que viajava muito, né? Hoje continua viajando, ela tá viva, né? Eu vou evitar ao máximo aqui falar nomes, né? Claro. E caso alguém acabe se reconhecendo ou reconhecendo alguém, eu não sei nem se eu vou publicar isso aqui, a pessoa pode reclamar e eu tiro do ar, né? Sei lá, ou não. Enfim, essa tia trouxe um vinho de fora e tal, vinho chique. É engraçado que até hoje as pessoas acham chique, né? É bonito você tomar um vinho caro e não que eu vou julgar essas pessoas, né? Eu até entendo que para muita gente que bebe, né, que aprecia vinho, a pessoa mantém o controle, acaba não prejudicando a si mesmo ou as outras pessoas, embora é sabido que o álcool ele tem um efeito prejudicial nos neurônios. Eu não sou nenhum especialista nisso para poder falar, mas se você procurar saber, você vai achar fácil que qualquer dose de álcool, se você for tomando aí ao longo do tempo, ele tem um efeito negativo aí nos neurônios. Mas enfim, ela trouxe lá o vinho e estavam lá meus primos e tal. Eu tenho várias primas tal e primos, não lembro se meu irmão tava. E ela colocou um copinho assim, né, de vinho. Olha, experimenta tal. Você vê na cabeça de algumas pessoas, né, aquele vinhozinho não vai fazer mal para ninguém e tal. Mas foi lá, uma das primas tomou um golinho, a outra dá um golinho e tal. Nossa, faz aquela carinha e tal. E eu não sei porquê, eu já achava que aquilo, eu tinha essa impressão de que tomar aquilo ali era legal. Porque todo mundo era só adulto que tomava e tinha toda uma ocasião para abrir um vinho, era só em festas e era legal quando alguém estava mais alegre. Enfim, já achava aquilo legal. E eu, para querer chamar atenção, para querer me mostrar, ou
sei lá, porque já tinha uma predisposição mesmo. Quando chegou a minha vez, eu virei o copo todo. E, enfim, o pessoal falou: Nossa, ai, caramba, Guilherme, o que você fez, né? Eu, não, na ocasião, aquilo não representou nada para mim, mas depois eu fazendo aí uma retrospectiva, né, fazendo o meu quinto passo, que é o passo que a gente conta a vida toda para alguém, né? É para alguém que também esteja nesse trabalho de recuperação, só que esteja limpo, sóbrio há mais tempo. Então eu lembrei disso, que ou seja, eu sempre tive um certo gosto, né? Por, na verdade, por qualquer tipo de substância que altere meu humor, né? E eu digo isso porque, por exemplo, o meu irmão, sangue do meu sangue, até muito pouco tempo atrás, né? Ele provava qualquer tipo de bebida e odiava, não gostava, né? E eu sempre gostei. Então, no livro dos Narcóticos Anônimos, diz que é comum acontecer das pessoas relatarem já ter uma predisposição para gostar, né? E eu lembro que em casa, bom, na minha família, que eu me lembre, que eu saiba, pouquíssimas pessoas tiveram contato com droga. No momento em que eu comecei a ter contato com droga, por volta de 13 anos, eu não tinha exemplos na família, né? A minha mãe e meu pai tomavam cerveja em casa, em ocasiões especiais, não era uma coisa todo dia. E dei um pause aqui porque passou um helicóptero fazendo uma barulhão. Ó, outro. Então era isso que tinha aqui em casa, que eu tinha de exemplo. Cigarro, por exemplo, não tinha. Se alguém fumava na família nessa época, era meio escondido, sabe? E então eu sempre queria dar um biquinho no copo do meu pai ou no copo da minha mãe. E eles não deixavam, né? E eu ficava bravo com aquilo. Eu lembro que eu falava: Não, mas eu quero só dar um golinho, não sei o que, para de ser chato. E minha mãe e meu pai falavam: Você é pequeno, é, seu fígado tá em formação, a gente já é adulto, não sei o que. E isso não adiantava, isso pra mim era até, me dava até mais vontade. Eu falava: Nossa, só os adultos podem, né? Não vejo a hora de ser adulto. E, então, e aí sempre que eles davam uma distraída, eu dava um biquinho. Eu lembro que era mais porque eu tinha curiosidade mesmo, mas no começo assim eu não gostava muito de cerveja não. Fui uma vez com meu pai na casa de um irmão que é só por parte de pai. Já na época ele devia ter mais de, sei lá, quase 50 anos. E ele, alcoólatra, foi internado e parou de beber, mas não parou de fumar. E ele, após parar de beber, adquiriu uma visível depressão. Quem conversava com ele via que ele era depressivo, mas ele nunca tratou essa depressão. E ele fumava muito, né? E eu estava lá na casa dele, uma das poucas vezes que eu fui, eu ficava olhando ele fumar, não sei se eu cheguei a pedir para fumar, não sei. Mas meu pai falou assim: você quer? Então vai lá. Edson, assim, ixi, acabei falando o nome, desculpa aí. Dá um pra ele. Aí eu fui, traguei e comecei a tossir, fui lá na pia e tal. E achei horrível, né? Na primeira vez não gostei mesmo. Era criança, né? Enfim, eu acho que meu pai fez aquilo pra ver se eu pegava nojo e tal, mas não sei se adiantou muito não. Mas vamos lá. Quando eu tava ali com meus 12,
12 para 13 anos de idade, eu tinha mudado de escola, tal, tava na quinta série, sexta série, por aí. E até então a minha vida era fora da escola, era jogar bola, jogar videogame, era a época do Nintendo 64. Eu lembro que eu tinha meus amiguinhos aqui da rua, tal, que não eram crianças, né? Um moleque com 12, 13 anos, de certa forma ainda é bem criança. E acho que foi no meu aniversário de 13 anos, uma tia minha me deu um skate de presente. E a primeira vez que eu peguei o skate assim, eu já comecei a andar, já tive uma certa facilidade e comecei a gostar cada vez mais. E aí nisso eu comecei a conhecer e a prestar atenção nos meninos aqui da região que também andavam de skate, né? E aí com isso começaram novas amizades, nova maneira de pensar, até nova maneira de se vestir. Lembro que até então eu usava qualquer tênis, sei lá, roupa que minha mãe comprava. E a partir daí eu já queria andar igual eles, com a mesma roupa, falar igual eles. E já não achava legal só ficar jogando videogame e tal. Eu já queria ser mais estiloso e tal. E aos poucos, cada vez mais eu fui me aproximando do pessoal que andava de skate. Alguns dos meus amigos que na época não andavam também passaram a andar, outros não. Passei a fazer alguns amigos que não eram meus amigos antes, passaram a ser por conta do skate. E alguns deles, nessa época já, conversando e tal, sempre tinha os que eram mais malandrão, né, e tal. E sempre o mais malandrão é o cara mais legal, né, na cabeça da criança, né. Pelo menos aqui era mais ou menos assim. Então, cada vez mais eu fui aprendendo a andar e o pessoal, né, normalmente os que andavam bem, geralmente era mais maloqueiro assim e tal. Skate sempre foi um esporte muito mal visto, né? Até, até hoje isso está mudando por conta das Olimpíadas, que teve a Raíssa lá e tal, Kelvin Hoffler, que mandaram super bem nas Olimpíadas, e hoje o skate, de uns anos para cá, o skate está se tornando um esporte mais reconhecido. Agora que entrou nas Olimpíadas, então, mas sempre foi um esporte de marginal, né? Skatista era tudo vagabundo, maconheiro, ladrão, é isso que as pessoas pensavam. E tinha um fundo de verdade, infelizmente. Então comecei, né, a cada vez me enturmar mais e acredito que ali já com uns 14 anos, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu acredito que com 14 anos, nós, depois ou antes de andar de skate, nós ficávamos todos numa rua aqui próxima que tinham umas meninas, né? E aquela paquera e tal. E começavam. Foi ali que eu comecei meus primeiras ficadas, né? Primeiro beijo e tal. E por uma dessas meninas, né? Que eu comecei a ficar, foi uma das primeiras paixões, né? Aquele amor, aquela paixão de adolescente que o adolescente, eu, né? Não sabia lidar. Achava que, nossa,
tô apaixonado e a cabeça se perde, né? Eu fiquei bobo, enfim. Acho que muitas pessoas já passaram por essa experiência enquanto adolescentes. E aí tive ali minhas, talvez, semanas, não sei se chegaram a meses, ficando com essa menina. E só que era todo mundo ali era criança, né? Então a menina, na verdade, queria mais era fazer ciúme, inveja para uma outra amiga que eu já tinha ficado também, e sempre tem aquela rixa, né? Tinha uma terceira que era como se fosse a líder, não sei que palavra seria melhor, mas que era um exemplo, né? Ela era mais velha, tal, as meninas gostavam dela, copiavam ela. E essa menina estava viajando na época assim que essa outra voltou, a que estava ficando comigo, que eu era apaixonado e tal, quis terminar. Ó, não quero mais e tal. E aí quando ela falou isso, eu me lembro bem que eu peguei meu skate, fui andando assim meio que, caramba, né? Por que aconteceu isso? Eu era todo bobão, né? Ficava lá babando ela o tempo todo. E peguei o meu skate e fui pra casa de um amigo meu. Chegando na casa dele lá, sentei no sofá, lembro que tava ele e a mãe dele, não sei se tava mais alguém, se tava a irmã dele e tal. E aí, como é que tá lá com a menina lá e tal? Ela tinha um apelido, que ela era bem magrinha. Eu falei, pois é, ela terminou comigo. É sério? É, poxa, tal. Ah, mas essa menina aí não vale nada, alguma coisa assim, tipo, esse amigo meu já tinha ficado com ela também. Ela já tinha ficado, acho que com uns dois ou três amigos meus. E aí, sei lá, tava meio tristão, desiludido, né? E querendo chamar atenção, querendo aparecer, né? E aí eu acho que foi nesse mesmo dia, tenho quase certeza, que eu encontrei um outro amigo que já era mais velho e tinha passado também por, tava passando ou tinha passado por alguma coisa parecida, né? E aí dois adolescentes idiota, né? E eu falei assim, vamos comprar um vinho, beber e esquecer dessa mulherada. Olha que coisa, né? Por que será que eu tive essa ideia? Talvez porque eu já tinha vontade mesmo, porque era moleque, queria aparecer, queria fazer besteira, mas porque é muito comum a gente ouvir em música, em novela, em tudo. Ah, teve uma decepção amorosa, vai lá e bebe. E até hoje as músicas, né? Enfim, é cultural, né? É cultural isso. Meu irmão trabalhava numa empresa que dava vale-refeição de papelzinho, de ticket. E eu lembro que ele guardava esses tickets numa gaveta ali da sala e, e eu pegava, né? Ele meio que deixava, não ligava, às vezes até sobrava, era o segundo emprego dele e tal. E não pagava conta nem nada, então sempre sobravam os tickets lá. Então fui, dei o ticket para esse meu amigo, que era mais velho, não era maior de idade, e ele foi na padaria, numa padaria que vendia, não era muito controlado isso de menor de idade comprar bebida e tal, ou cigarro, porque muitas vezes estava comprando pro pai e tal, e era normal. Foi lá e comprou o vinho e a gente foi beber. Eu acho que nós fomos em três, eu e mais dois amigos.
E aí eu fui, bebi e achei o máximo, né? E fui lá falar besteira pra menina. Desiludidão, né? Já meio calibrado. Fui lá falar besteira pra menina. E, e acho que nesse dia um dos meus amigos até não ficou muito bem, né? Ficou meio bêbado, né? Nunca bebeu, criançada, né? Dividimos uma garrafa de vinho em três. Não chegou a ficar muito assim, mas ele ficou e arrumou briga lá com o irmão dele, com a mãe dele. Foi mó situação, né? E eu lembro que eu fiquei também alterado assim, mas nesse dia específico eu não tive problema, mas outras vezes era porre direto, vomitar e tal. Mas foi assim que começou. A primeira experiência que eu tive, ao contrário do que muita gente pensa, fala, ah, e a maconha, né? A maconha é a porta de entrada para as drogas, e não é, né? A porta de entrada é justamente o que está dentro de casa, o que está na televisão o tempo todo, o que muita gente acha bonito, acha chique, é a bebida, né? Que é no meu caso, que eu achava era o que estava ao meu alcance, que eu podia fazer para extravasar, para ficar loucão e para ser motivo de fazer besteira ou para perder a vergonha. E foi assim que tudo começou. Acho que não vai dar para eu ficar contando a história inteira aqui de uma vez, vai ficar cansativo, né, para mim. E vai ficar um vídeo longo, né, pra caramba aí. Aqui já tá em 22 minutos. Mas eu acho que deu para pontuar bem como que tudo começou, né? Começou, claro que com 14 anos de idade não é, hoje não sei, acho que hoje está até mais avançado do que naquela época, mas com 14 anos de idade quase ninguém fazia isso, né? Eu que já era, eu e meus amigos, né, que já éramos já meio fora da casinha, né, já era mais rebelde e skatista e tal, né? Queria fazer loucura, queria fazer coisa radical, enfim. E já bebia com força, né? E depois desse dia começou a virar rotina, né? E aí foram entrando outras drogas. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, que eu acho que deu pra ficar bem como que foi o início, né? E aí em seguida eu vou fazendo em outras partes para como que foi continuando isso, para ter toda uma história e acabar culminando em várias coisas mais graves até a minha internação. Então beleza, vamos lá na parte 2 eu continuo.